Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 7 verso 7. Aqui está um estudo bíblico sobre João 7 verso 7, conforme solicitado, usando a tradução Almeida Antiga de 1848. Introdução. João 7 narra a visita de Jesus a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Há uma crescente oposição a Jesus, especialmente por parte das autoridades judaicas. No versículo 7, Jesus revela uma distinção crucial entre seus irmãos, que ainda não criam nele, e si mesmo em relação ao mundo. Esta distinção aponta para o conflito inevitável entre Cristo e o mundo, devido à natureza pecaminosa deste último e ao testemunho de Jesus contra ele. Este versículo é um pequeno mas essencial ponto no drama maior do capítulo, estabelecendo o palco para a crescente tensão e a divisão de opiniões sobre Jesus. Contexto histórico. O capítulo 7 revela um ambiente de desconfiança e hostilidade crescente em relação a Jesus. A festa dos tabernáculos era uma celebração importante, com fortes conotações nacionalistas e religiosas. Havia uma expectativa messiânica latente, e a pergunta: será este o Cristo? Pairava no ar. João 7 verso 26. No entanto, a liderança religiosa, principalmente os fariseus e príncipes dos sacerdotes, via Jesus como uma ameaça à sua autoridade e tradição. Eles já buscavam uma maneira de matá-lo, João 7 verso 1, o que explica a cautela de Jesus em andar abertamente na Judeia. Os próprios irmãos de Jesus, em sua incredulidade, o desafiam a se manifestar publicamente, buscando a própria fama e reconhecimento, João 7 verso 3 ao 5, algo que Jesus não busca. A alegação de Jesus que o mundo não poderia odiar seus irmãos demonstra uma natureza diferente. Eles são do mundo, mas Jesus está em oposição a ele. Interpretação. João 7 verso 7 revela a natureza do conflito entre Cristo e o mundo. O mundo aqui se refere ao sistema de valores, ética e prioridades que se opõem a Deus, influenciado pelo pecado e pelo príncipe deste mundo. Jesus declara que o mundo não pode odiar os seus irmãos, os que ainda não criam, porque eles compartilham valores semelhantes. No entanto, o mundo o odeia porque ele testifica que as suas obras são más. Este testemunho de Jesus é a proclamação da verdade de Deus, que expõe a maldade e a escuridão do pecado. A verdade é inerentemente divisória, pois ela revela a necessidade de arrependimento e fé. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. Seguir a Cristo implica em uma vida que está em conflito com o mundo. Assim como Jesus foi odiado, seus seguidores também enfrentarão oposição, perseguição e rejeição. O crente é chamado a viver uma vida de retidão e a proclamar a verdade do Evangelho, mesmo que isso resulte em conflito. O medo da rejeição não deve silenciar o testemunho do crente, mas a ousadia no poder do Espírito Santo deve prevalecer. Este versículo desafia os crentes a examinar se a sua vida está agradando a Deus ou ao mundo, e a escolher o caminho da fidelidade, mesmo que isso signifique enfrentar oposição. Veja as referências em João 15 versos 18 ao 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Este versículo explica ainda mais a razão do ódio do mundo por Jesus e seus seguidores. Ele revela que o ódio é uma consequência inevitável da separação do mundo e da união com Cristo. Ele também explica que há dois lados para se escolher: o mundo ou Cristo. 1 João 3 verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Esta passagem encoraja os crentes a não se surpreenderem com a oposição do mundo, reafirmando que o ódio é uma experiência comum para aqueles que seguem a Cristo. Assim como Jesus é odiado pelo mundo, assim também são seus seguidores. Esses versículos complementares ajudam a entender que o ódio do mundo não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza para aqueles que vivem em fidelidade a Cristo. Eles também enfatizam a importância de estar preparado para enfrentar a oposição e de encontrar força e consolo na comunhão com outros crentes e na esperança da vida eterna. Estudo bíblico. João 7 verso 7. Nova Almeida atualizada 2017. Claro. Aqui está um estudo bíblico de João 7 verso 7, conforme solicitado.
Introdução. João 7 narra a crescente tensão em torno de Jesus durante a festa dos tabernáculos. Seus irmãos o desafiam a ir a Jerusalém para exibir seus milagres, buscando fama. Jesus, no entanto, demonstra ter um entendimento muito diferente do tempo e do propósito de Deus, e a reação do mundo a ele, que culmina no versículo em estudo. João 7 verso 7. Esse versículo revela a raiz do conflito entre Jesus e o mundo, a natureza pecaminosa do mundo e o testemunho de Jesus contra ela. Contexto histórico. A festa dos tabernáculos era uma celebração anual que comemorava a provisão de Deus para os israelitas no deserto. Era um momento de alegria e gratidão, mas também de intensa atividade religiosa e política em Jerusalém. As tensões entre Jesus e as autoridades judaicas já estavam altas, como demonstrado no versículo 1, os judeus queriam matá-lo. O capítulo expõe a divisão do povo em relação a Jesus, verso 12 e 43. Alguns o consideravam um bom homem ou até mesmo o Cristo, enquanto outros o viam como um enganador. O medo das autoridades impedia as pessoas de expressar abertamente suas opiniões, verso 13. A declaração de Jesus em João 7 verso 7 se insere nesse contexto de crescente oposição e perigo. Seus irmãos, aparentemente, não enfrentariam a mesma hostilidade, porque não representavam uma ameaça à ordem estabelecida nem desafiavam o status quo moral. Interpretação. João 7 verso 7 revela a natureza do conflito entre Cristo e o mundo. O mundo aqui se refere ao sistema de valores e práticas que se opõem a Deus. Jesus afirma que o mundo não pode odiar seus irmãos, neste contexto, porque eles se conformam aos seus padrões. No entanto, Jesus, ao testemunhar contra a maldade do mundo, inevitavelmente atrai o ódio do mundo. Essa hostilidade não é arbitrária. Ela é uma reação à exposição do pecado e à chamada ao arrependimento. Teologicamente, este versículo confirma a depravação total do homem e a necessidade da graça divina. A inimizade do mundo para com Cristo é uma consequência da queda e da inclinação do coração humano para o pecado. Para os crentes contemporâneos, esse versículo serve como um alerta e um encorajamento. Alerta, porque seguir a Cristo pode acarretar oposição e perseguição, uma vez que se tornam testemunhas vivas contra o pecado. Encorajamento, porque o ódio do mundo não é um sinal de fracasso, mas uma confirmação de que estamos seguindo os passos de Cristo e proclamando a verdade. O compromisso com a verdade de Cristo requer coragem para enfrentar a oposição. Veja as referências em João 15 versos 18 ao 19. Se o mundo odeia vocês, saibam que odiou a mim primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, pois eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Este versículo expande o princípio estabelecido em João 7 verso 7, explicando que o ódio do mundo aos seguidores de Cristo é uma extensão do ódio a Cristo. Ele ressalta a separação fundamental entre os crentes e o sistema mundano. 1 João 3 verso 13. Irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Este versículo reforça a inevitabilidade da oposição para os crentes. Ele nos exorta a não nos surpreendermos quando enfrentamos hostilidade, mas a considerá-la como parte da experiência cristã. Espero que este estudo bíblico seja útil.